Hoje a gente tem um objetivo bem focado aqui. Vamos fazer uma análise de 4 grandes empresas brasileiras, todas de setores que o pessoal chama de perenes, né? A ideia é olhar as perspectivas de dividendos para fevereiro, com base nos calendários e informações que elas mesmas divulgaram. Exato. E olha, não é só listar data e valor. O mais interessante é usar esses dividendos como um ponto de partida para a gente entender o momento de cada empresa. Sabe, olhar o preço da ação, como o mercado está avaliando elas. É um panorama bem completo para quem busca gerar renda com ações. Perfeito. Então a gente vai além do o que e do quando para chegar no porquê. Vamos começar então pela base? Talvez o setor mais previsível da bolsa, que é o de energia elétrica. A primeira da nossa lista é a Isenergia. Isso. Ela é, assim, uma gigante da transmissão de energia. Na prática, é como se ela fosse dona de uma rede enorme de pedágios por onde a eletricidade passa. A receita dela é corrigida pela inflação, contratos super longos, é um negócio bem estável. Pelo que a gente levantou aqui, a ação valorizou uns 22% nos últimos 12 meses. É um baita desempenho. Mas o curioso é que, mesmo depois dessa alta toda, os relatórios ainda mostram que ela negocia abaixo do valor patrimonial. Isso não soa um pouco contraditório? Se ela é tão boa, tão previsível, por que o mercado ainda dá esse desconto? Essa é uma ótima pergunta. E toca num ponto central desse setor, principalmente das empresas que tiveram controle estatal. Mesmo com privatização e tudo mais, sempre fica uma percepção de risco regulatório, sabe? Risco político no radar de alguns investidores. A cotação hoje está ali na faixa dos R$ 26, R$ 27 reais. E sim, mesmo com essa alta, o preço sobre valor patrimonial ainda está abaixo de 1. Para muita gente, isso é um sinal de que ainda existe uma margem de segurança. Entendi. Então, para esse tipo de ação, a análise não é sobre achar uma grande virada, mas sim Validar a consistência. validar se ela continua sendo aquela ação para se ter mais tranquilidade na carteira. É quase um metrônomo financeiro. O valor está no ritmo constante. Exatamente essa analogia. E esse ritmo se reflete direto nos dividendos. O rendimento dela nos últimos 12 meses, por exemplo, foi de aproximadamente 12%. E isso já contando proventos que foram anunciados, mas ainda serão pagos. É um retorno muito, muito bom para uma empresa com esse perfil. Certo, então vamos para os detalhes práticos. O que já está confirmado, cravado na pedra para as próximas semanas. Bom, a gente tem 2 pagamentos de juros sobre capital próprio, o JCP, já programados. O primeiro deles tem a data com, que é aquela data limite para ter a ação e garantir o direito, né? Essa data é 29 de janeiro. Quem tiver o papel até o fim desse dia, recebe. E quando que esse dinheiro cai na conta, de fato? O pagamento vai ser no dia 25 de fevereiro e o valor é de 25 centavos por ação. Mas não para por aí. Logo em seguida já tem outro. A data com para o próximo JCP é 26 de fevereiro, com o pagamento agendado para 31 de março. E o valor é o mesmo, 25 centavos por ação. Ou seja, para o acionista que segurar a posição, estamos falando de 50 centavos por ação pingando na conta entre fevereiro e março. Isso reforça totalmente a ideia do metrônomo, da previsibilidade. Precisamente. O que é mais legal aqui não é nem só o valor, que é bom, mas a previsibilidade. A Isenergia, por ser de transmissão, consegue dar essa visibilidade de fluxo de caixa para os acionistas de um jeito que poucas empresas conseguem, sabe? Nesse jogo, a ausência de surpresas é, na verdade, uma grande qualidade. Ok, então a Isenergia é a nossa história de estabilidade, mas nem todo o setor perene é avaliado de forma tão linear. Vamos mudar um pouco de ares. Sair do mundo previsível da transmissão de energia para o universo mais dinâmico dos seguros. Os fundamentos são robustos também, mas a percepção do mercado essa pode ser bem mais volátil. E isso nos leva direto para a BB Seguridade. E aqui a história muda de figura, né? Completamente. A BB Seguridade é o braço de seguros de previdência do Banco do Brasil. A tese dela é muito forte. Ela basicamente usa a rede gigantesca de agências do banco para vender os produtos. É um modelo de negócio com custo baixo e uma rentabilidade altíssima. E aí que o quebra-cabeça começa a ficar interessante. As informações que a gente tem mostram a ação cotada ali na casa dos R$ 35, às vezes um pouco menos, tipo R$ 34,90. E o ponto que salta aos olhos em todas as análises
é que ela estaria negociando nas mínimas históricas de avaliação desde que abriu capital. Como que pode uma empresa tão rentável estar tão barata, entre aspas? Essa é a pergunta que muito analista está se fazendo. Se a gente olhar os múltiplos históricos dela, como o preço-lucro, ela de fato está em um dos patamares mais baixos da história. E para deixar tudo ainda mais intrigante, o rendimento com dividendos nos últimos 12 meses também foi elevadíssimo. Na mesma ordem de grandeza da ISA, em torno de 12%. Peraí. Então a gente tem uma combinação de avaliação historicamente baixa com um retorno em dividendos altíssimo. Isso parece bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? O que o mercado está enxergando que talvez não seja tão óbvio? Existem algumas hipóteses, né? A principal talvez seja o famoso desconto estatal. Por ser uma subsidiária do Banco do Brasil, sempre existe um receio de que decisões do governo possam interferir na gestão, mesmo que ela seja super eficiente. Outra coisa é o mercado estar preocupado com uma desaceleração no crescimento, embora os resultados recentes não mostrem isso. Ou a terceira via, pode ser simplesmente o mercado sendo ineficiente mesmo, uma oportunidade que ainda não foi percebida. É uma dinâmica fascinante. E no meio disso tudo, a empresa soltou um anúncio de dividendos bem pesado, certo? Exatamente. Isso coloca mais uma camada na análise. A companhia anunciou um provento de R$ 2,55 por ação. Pensa bem, para uma ação que custa uns R$ 35, isso dá um rendimento de mais de 7% de um único pagamento. É um valor muito robusto. Mas as datas ainda não estão definidas, é isso? Isso não é um pouco estranho, anunciar um valor tão grande sem cravar as datas? Na verdade, é parte do procedimento padrão deles. O cronograma que eles divulgaram é o seguinte: o valor R$ 2,55 já está definido. A data com e a data do pagamento mesmo, essas serão anunciadas no dia 9 de fevereiro. Essa divulgação vai vir junto com os resultados do quarto trimestre. E depois do dia 9 de fevereiro, qual é a expectativa? O pagamento demora muito? A regra diz que o pagamento deve ocorrer em até 60 dias. Mas, olhando o histórico da BB Seguridade, eles costumam ser bem rápidos. A expectativa do mercado é que, assim que anunciarem as datas no dia 9, o pagamento não demore. Provavelmente ainda no primeiro trimestre. Incrível! Então temos o caso de uma empresa geradora de caixa, pagadora de dividendos gigantescos, mas que o mercado parece olhar com uma certa desconfiança, colocando o preço dela em mínimas históricas. É um belo estudo de caso sobre percepção de valor? Sem dúvida. E para deixar essa discussão ainda mais rica, é só a gente olhar para uma concorrente direta, atua no mesmo setor, mas que conta uma história completamente oposta para o mercado. Exato. Vamos continuar no setor de seguros, mas agora olhando para o que parece ser o espelho invertido da BB Seguridade. O que acontece quando o mercado está, digamos, eufórico com uma empresa? Isso nos leva para a Caixa Seguridade. O contraste é nítido. A Caixa Seguridade também usa a rede de um bancão público, a Caixa Econômica Federal, para vender seus produtos. O modelo é parecido. Só que a percepção do mercado é outra. E os números mostram isso claramente. A ação da Caixa Seguridade subiu uns 22% nos últimos 12 meses. Um desempenho parecido com o da Energia. E negocia a umas 11 vezes o lucro dela. É uma avaliação bem mais esticada que a da BB Seguridade, né? Sim, e essa avaliação mais alta reflete uma narrativa de crescimento forte. O mercado parece acreditar que a Caixa Seguridade tem um potencial de expansão maior. E isso foi impulsionado por resultados recentes que vieram muito bons, superando expectativas. Basicamente, o mercado já está embutindo no preço da ação todo esse otimismo com o futuro. E como isso se reflete nos dividendos? O rendimento é parecido com o da BB Seguridade? Não, e essa é outra diferença crucial. Como a cotação é mais alta em relação aos lucros, o rendimento, o dividend yield, acaba sendo menor. Nos últimos 12 meses, o da Caixa Seguridade foi de cerca de 8%. Ainda um número bom, claro, mas é visivelmente menor que os 12% que a gente viu nas outras duas. Entendi. O investidor aqui parece estar trocando um dividendo maior hoje por uma aposta num crescimento maior amanhã. E sobre fevereiro, o que a gente pode esperar? As informações que temos apontam para uma mudança na política de pagamentos deles. Exato. A empresa adotou recentemente uma nova política. Agora, os pagamentos são trimestrais.
Isso aumenta a frequência com que o acionista recebe, o que é algo que o mercado de renda gosta bastante. Então, com essa nova política, já existe uma previsão para o próximo anúncio? Sim, a expectativa é que um novo provento seja anunciado junto com a divulgação dos resultados do quarto trimestre. E essa divulgação já tem data, 26 de fevereiro. Então, é um dia para ficar de olho. É importante fazer uma ressalva aqui. A empresa pagou um dividendo há pouco tempo, em janeiro. Esse pagamento não tem a ver com o anúncio de fevereiro, certo? Perfeitamente lembrado. É um ponto crucial para não gerar confusão. Aquele dividendo de 35 centavos que foi pago em janeiro era referente aos resultados do terceiro trimestre do ano passado, 2025. O anúncio que a gente espera para fim de fevereiro vai ser sobre o desempenho do quarto trimestre. É a nova política trimestral deles funcionando. Perfeito, o contraste ficou muito claro. Temos duas seguradoras, as duas ligadas a bancos estatais, mas com narrativas e avaliações completamente diferentes. Uma é a tese do valor, a outra a tese do crescimento. E essa dualidade nos leva naturalmente para o nosso último ativo, que é o controlador de uma delas, o próprio Banco do Brasil. Sim, já que a gente falou tanto do tal desconto estatal, nada melhor do que analisar o próprio Banco do Brasil. Os dados que temos aqui apontam para uma cotação na casa de R$ 21,85, negociando a 0,7 vezes o valor patrimonial. Ou seja, a mesma história de negociar abaixo do que, em tese, a empresa vale. Exato. O indicador preço sobre valor patrimonial, o PVP, abaixo de 1, é uma característica quase crônica do Banco do Brasil. Significa que o valor de mercado da empresa toda é 30% menor que o patrimônio líquido dela nos livros. Para muito analista fundamentalista, isso é um sinal clássico de que uma ação pode estar barata. Você está pagando menos do que os ativos valem. E a justificativa do mercado para esse desconto é a mesma que a gente viu em BB Seguridade: o risco de interferência. Em grande parte, sim. O receio é que o banco possa ser usado como um instrumento de política pública de um jeito que prejudique a rentabilidade. Tipo, ser forçado a dar crédito com juros mais baixos ou fazer investimentos que não são focados no retorno para o acionista. Historicamente, o banco já provou ser muito lucrativo mesmo assim, mas essa percepção de risco continua e segura a cotação. Certo. E no que diz respeito aos dividendos para fevereiro? Qual é o cenário que o calendário do próprio banco nos mostra? O Banco do Brasil também tem uma política de remuneração bem definida e um calendário público que ajuda a guiar as expectativas. De acordo com esse calendário, existe a previsão do anúncio de um provento complementar referente aos resultados do quarto trimestre. E já temos datas prováveis para isso? Temos datas projetadas. O anúncio deve ocorrer por volta do dia 12 de fevereiro. A data comprojetada ficaria para o dia 23 de fevereiro e o pagamento mesmo no dia 5 de março. Então já temos um mapa bem claro do que esperar. Um mapa claro, mas com uma ressalva importante, tá? Essas são as datas que estão no calendário oficial, mas elas podem ter ajustes. E outro ponto, como o nome diz, é um provento complementar. O valor pode não ser tão expressivo quanto outros pagamentos que o banco faz durante o ano. É mais um ajuste para fechar a distribuição de lucros do ano que passou. Entendido. Então, para fechar nosso ciclo, temos um cenário bastante rico. ISA Energia com pagamentos previsíveis, já definidos. BB Seguridade com um dividendo gigante anunciado, mas que ainda aguarda as datas em fevereiro. E, lado a lado, Caixa Seguridade e Banco do Brasil com fortes expectativas de novos anúncios também em fevereiro. Exatamente. O que essa análise mostra é que investir com foco em renda é um exercício que vai muito além de só caçar o maior dividend yield. É preciso entender o contexto. O caso das seguradoras é perfeito. BB Seguridade oferece um rendimento atual altíssimo, mas vem com essa incerteza sobre a avaliação. Caixa Seguridade tem um rendimento menor, mas vem com uma narrativa de crescimento que agrada o mercado. Não tem certo ou errado, são teses diferentes. E isso nos deixa com uma questão para refletir, não é? Um pensamento final para quem os acompanha. Sim, uma provocação. Se uma empresa como a BB Seguridade está em mínimas históricas de avaliação, sugerindo um potencial de valorização, enquanto a Caixa Seguridade já tem seu crescimento embutido no preço, como que o investidor pondera esse equilíbrio entre o valor de hoje
e o potencial de amanhã. Onde que está o ponto ideal entre garantir um dividendo robusto agora, correndo o risco da ação não sair do lugar, e aceitar um dividendo menor em troca da aposta no crescimento dos lucros e, lá na frente, dos dividendos? Essa é a decisão estratégica que define uma carteira de renda no longo prazo. Bora dar uma olhada em 4 grandes empresas com dividendos previstos agora para o mês de fevereiro? Olha, nossos estudos estão mostrando que o início do ano segue bem aquecido para quem busca renda passiva, viu? E especialmente com companhias de setores mais perenes, como energia e seguros, se preparando para remunerar seus acionistas. Primeiro, vamos falar da ISA Energia. Ela atua num setor considerado super estável e já tem 2 pagamentos confirmados. O primeiro está previsto para 25 de fevereiro e o segundo para 31 de março, o que dá um total de 50 centavos por ação. Em segundo lugar, a BB Seguridade. Com as ações dela hoje na casa dos R$ 35,00, a companhia anunciou um dividendo bem gordo, de R$ 2,55 por ação. De acordo com a empresa, a data exata do pagamento vai ser definida e divulgada no dia 9 de fevereiro. Terceiro, a gente tem a Caixa Seguridade. A expectativa aqui é que a empresa anuncie um novo provento trimestral, sabe? A divulgação dos resultados acontece em 26 de fevereiro e, seguindo a política deles, o anúncio de dividendo deve acontecer logo depois. E, por fim, o Banco do Brasil. A ação, que hoje está sendo negociada a uns R$ 21,85, tem previsão de anunciar um provento complementar. Pelo calendário do banco, o anúncio deve rolar por volta do dia 12 de fevereiro, com o pagamento ficando para o início de março. Resumindo, fevereiro se mostra um mês-chave, com pagamentos já confirmados e novos anúncios esperados de empresas bem importantes na nossa bolsa. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.